Olá, começando mais um Prós, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de... Uai! Aqui na The House, nosso novo cantinho. E hoje com duas presenças muito especiais, a Ana Paula, que é CEO da Voo de Cinto, e a Luciana Castro, que é especialista em marketing digital. Ambas criadoras do CI, né, meninas? Falei certo. Que é o Conexão Empreendedora. Gente, o grupo de network, eu até brinquei com elas aqui, que mais faz conexões genuínas nesse Brasil. Então, você que está nos ouvindo e nos vendo aí no YouTube, já corre, depois que você assistir esse episódio aqui, chama as meninas e comece a participar também. Network real, É trocas vida. reais. Inclusive, nós vamos falar desse assunto aqui nessa mesa hoje, hein? Exatamente. O nosso podcast hoje é sobre networking e o poder do empreendedorismo feminino, tá? Então, não se esqueçam de curtir, de compartilhar o nosso conteúdo e nos ajudar a chegar a mais pessoas. Meninas, muito bem-vindas. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. É um prazer receber vocês aqui. E eu tenho certeza absoluta que vai ser um papo maravilhoso, que o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo vai aprender bastante. Exatamente, meninas, muito obrigada mais uma vez, né, agradecendo aí junto com a Liz, e queria que vocês se apresentassem. Vou começar aqui pela Ana, queria que você contasse o que você faz, Ana, depois a Luciana, fique à vontade. Primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer para a gente estar aqui falando, né, na audiência de vocês. Tenho certeza que vai ser uma troca muito rica a nossa manhã agora, então vai ser muito divertido também. Então, eu sou a Ana Paula, eu sou gaúcha, estou morando em Belo Horizonte há 14 anos, né? Eu casei com um mineiro e por aqui fiquei, então me apaixonei por BH. Vim da área do direito, me formei em direito, me especializei em direito público, mas quando eu cheguei aqui aos 30 anos, eu fiz a minha primeira transição de carreira. Cheguei para trabalhar em uma grande mineradora. E lá eu fiquei por 13 anos, saí recentemente, tem mais ou menos um ano e um pouquinho, e descobri na pandemia que eu tinha uma paixão pelo empreendedorismo ali acobertada, vamos dizer assim, né? Como uma válvula de escape, né? Todo mundo sabe que na pandemia a gente trabalhou demais, né? Um excesso de trabalho, até porque a gente não tinha o que fazer, e eu estava saturada, eu disse, eu preciso fazer alguma outra coisa. Foi aí que eu resolvi montar a Voo de Cinto. Então, a Voo de Cinto, ela surgiu numa fase muito complicada, mas eu apostei que pós-pandemia as mulheres fossem se cuidar mais, né? Iriam precisar elevar a autoestima. E aí, então, a Voo de Cinto veio com tudo. Hoje ela é uma empresa online, mas que está em grandes lojas também de Belo Horizonte, os meus cintos. E eu convido todos vocês para conhecer. E também, em paralelo, a Ana é mãe do Luiz Otávio, né, um guri de 11 anos, mineiro, mas é o meu guri. E a minha paixão, né, mãe é mãe, não adianta, em qualquer lugar, em qualquer hora. E também, junto com a Luciana, somos as idealizadoras da comunidade Conexão Empreendedora. É uma comunidade exclusivamente para empresárias, onde a gente viu a necessidade de ter esse momento, esse encontros, experiências, uma vivência diferente dos outros grupos de networking que a gente tem em Belo Horizonte. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o C, mas essa é a Ana Paula. Uau, obrigada, Ana. Luciana. Eu sou a Luciana Castro, eu tenho 46 anos, eu sou administradora de empresas e eu tenho mais de 20 anos de experiência nesse mercado de marketing. Nem era digital, gente. nem era digital. Nem se pensava em digital. Olha pra você ver a que ponto chegamos. Mas eu tenho minha especialização em varejo, em brand, em vendas. E isso tudo hoje eu transformei para a minha especialidade no digital, em posicionamento, principalmente de mulheres, nas redes sociais. E o objetivo do meu trabalho é elevar aquela mulher a ser reconhecida como uma autoridade no seu nicho. Então, a gente pega essa mulher e transforma, leva através de uma jornada para transformar com que ela seja reconhecida como uma autoridade no seu nicho. Esse é o meu trabalho. E por falar em brand, gente, só cortando a Luciana, olha o look das duas. Olha para isso, gente. Estrategicamente pensado aí na marca pessoal, hein?
Exatamente. Tudo é estratégia. Tudo é gente. estratégia. Grava isso. Tudo comunica. E tudo comunica. Tudo Adoro usar essa comunica. frase, Tudo exatamente. Com a Ana Paula, a gente tem esse projeto do Conexão Empreendedora, que é um projeto que nasceu um pouco assim, inesperadamente, e que a gente vem colhendo ótimos frutos, gerando conexões verdadeiras, genuínas, e resultado. Eu acho que isso é importante. Sim. O volume de pessoas, ele não quer dizer muita coisa, mas o resultado diz. Então, hoje nós somos um grupo que a gente gera realmente grandes resultados. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu sou casada, eu sou mãe do Giovanni, que hoje tem 16 anos, da Letícia, que tem 9 anos, que todos sabem, né? Quem é mãe fica aqui se derretendo, babando pelas crias. Eu super entendo. Né? E que eles, sim, são o meu motivo, o meu porquê. Então, se eu estou aqui hoje, com esse brilho nos olhos, com essa emoção de estar aqui falando com vocês, é por eles. E estamos aí para poder contribuir, e eu estou muito feliz com o convite. Muito obrigada, viu, meninas? O que a gente puder aqui trazer de informação e de contribuição para a vida dessas mulheres empreendedoras, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Fantástico. Muito Vamos bom, juntas. meninas. Muito obrigada, mais uma vez. A minha primeira pergunta seria em relação ao empreendedorismo mesmo. Eu brinco que assim que eu saí da barriga da minha mãe, eu já comecei a empreender. Então, eu lembro, assim, de pequenininha na escola, em que, sei lá, uns 10 anos de idade, eu já fazia bolo e levava para a escola, chup-chup levava para a escola. Eu vendia chocolate para a vizinha. Então, assim, a minha vida inteira eu empreendi de alguma forma, mesmo quando eu estava dentro de uma empresa como CLT. E aí a Ana trouxe um pouco disso, né? Falou que ela já contou um pouco da história dela, e aí eu fico à vontade para complementar. Uhum. E você, Lu, você também já teve uma trajetória no CLT, ou você também sempre empreendeu? Eu queria entender como que foi essa virada para o empreendedorismo e o que é que motivou vocês a, de fato, empreender, sair do CLT... Então, e ficar doida, né? Porque... Exatamente. Que a vida de... gente, sair da CLT para empreender, para virar prestador de serviço... Isso é só para os fortes, gente. Só para os fortes. Eu costumo dizer que a gente acorda todos os dias desempregado. É luta atrás de luta, gente. Não é fácil, Sabe né? aquela frase, é aí que a gente separa os homens dos meninos? Sim. É exatamente isso. Por aí. Então, eu não foi desde a barriga, não, mas foi desde pequena, porque meu pai tinha um comércio. E eu adorava ir para o comércio. Meu pai tinha uma loja de materiais de construção e eu ia com ele, eu acompanhava ele ali. E as minhas brincadeiras eram assim, gente, eu era a dona do banco, eu era a líder, a dona da escola, sempre era a dona de alguma coisa. Ah, tá vendo? Eu fazia o meu cheque, meu talão de cheque, eu era emissora, eu era um banco central. Muito bom, muito bom. Ai, Lu. Então, eu sempre tive isso comigo, essa liderança. Eu sempre fui líder de turma. Eu sempre fazia dança, fazia jazz. Eu era a que ficava na frente. Então, esse espírito de liderança sempre esteve muito vivo em mim. Eu adorava criar coisas. Eu tenho muita criatividade. Então, acho que eu já nasci com essa... E isso foi me despertando, sabe? Principalmente depois de viver essa parte do comércio com meu pai. Aí eu fui fazer administração de empresas, que era o mais óbvio. Aquilo era a minha paixão. E aí, já logo no terceiro período, eu fui trabalhar numa montadora aqui em Betim e fiquei lá muitos anos. E fiquei lá responsável pelo marketing de varejo, né, de veículos novos. E foi uma escola para mim, foi maravilhoso. Depois de lá, eu fui para a construção civil e fiquei lá mais alguns bons anos na parte de comercial também, lançamento de unidade, prédio e tal. E aí, depois, eu entrei realmente para a minha vida empreendedora e estou até hoje nessa parte de consultoria, e eu tenho outros negócios no mundo digital, e-commerce, enfim. E acho que desde sempre eu estou envolvida aí no empreendedorismo, no arrisca, no desiste, no ai meu Deus, o que eu estou fazendo? E chuta o balde. Chora 5 minutos no banheiro e volta, porque nós não temos tempo para sofrer. Exatamente. É mais ou menos por aí, né? Exatamente, essa vida corrida, mas que é gratificante, né? Quando a gente vê ali o seu dia a dia, que é um dia de cada vez, né? Quem empreende, cada dia é o seu dia.
E aí você vê o fim do dia que fala, poxa, passei por isso, venci, não tem preço, né? Então, mas mais ou menos por aí, né? Resumidamente, é isso. Então, pegando esse gancho do que a Lu falou, que cada dia é um dia, eu a vida inteira achei que eu ia trabalhar na CLT. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e eu gostava da rotina, sabe aquela coisa assim, eu vou acordar tal hora e eu vou terminar meu trabalho tal hora. Eu sempre fui da rotina. E aí, com a pandemia, com essa coisa da mudança toda, né, de ter criado a Voo de Cinto, as coisas começaram a mudar aqui dentro, que eu não sei explicar como. Eu venho de uma família de empresários, 3 gerações anteriores da minha, só que eu vi aquilo tudo, aquela coisa deles não terem rotina, e disse, eu não, eu quero rotina. Eu quero ser que nem a minha mãe. Eu quero uma coisa planejada. Eu quero uma vida planejada. Minha mãe lá tinha o salário dela garantido todo mês. Sim, tem tal, gente né? que sai do planejado e sofre de fato com isso. Exatamente. Por isso que eu falo que empreender não é para todo mundo. E eu demorei para aceitar isso, sabe? Porque eu conciliei o CLT e a loja durante muito tempo, 2 anos praticamente, Muito dando tempo. né, o sangue. E essa liderança feminina, ela veio para quebrar tudo isso. Foi assim, inesperado. Eu, dentro dessa empresa que eu trabalhei, eu nunca fui bem vista como uma boa comunicadora, eu não tinha o perfil de liderança, eu era uma pessoa técnica, super técnica. E é engraçado, eu saí de lá, virou essa coisa que é hoje, né? A liderança feminina, ela aflorou. E aí, voltando alguns anos atrás, eu me lembro que em tempo de escola, como a Lu falou, eu era a líder, eu era a referência, eu era a que estava sempre à frente. Mas isso, por muito tempo, ficou ali, guardadinho. E aí, agora, depois de muito tempo, né, nessa minha segunda transição de carreira, que é agora sendo líder de mulheres, que eu percebi que isso sempre existiu. Mas agora que ele veio de novo à tona, essa parte da liderança. E você sente que, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa muito criativa, mas muito mesmo. Então, enquanto eu estava no CLT, eu me sentia muito presa, enjaulada, sabe? Porque existem certas regras dentro do CLT, né? E muitas vezes a gente é podado. Você sentia que tinha isso também? Isso te impedia de aflorar, como você falou, essa questão da liderança, da comunicação? Muito. Eu me sentia completamente limitada. Eu não podia passar daquilo. Porque se eu passasse daquilo, a outra pessoa estava com medo que eu roubasse a cadeira dela. Ai, sim, isso, nossa. né? Sim. Olha, eu arrepiei. Ainda mais em grandes empresas. Então, gente, Sempre era assim, vai eu existir. tinha o meu limite, eu não podia demonstrar mais do que aquilo. Não era esperado mais do que aquilo de mim. O que é um pensamento burro, né? Demais. Porque a ideia é você entrar, preparar alguém para estar no seu lugar, para você subir o nível, né? Mas, infelizmente, isso acontece o tempo todo, gente. E no empreendedorismo, não, a gente é livre, sabe? É ilimitado, é cada dia uma nova oportunidade, cada dia, dependendo de onde a gente está, a criatividade vem, as ideias, os insights, e assim, inexplicável. Então, assim, hoje eu me sinto liberta. Eu falo isso, eu estou liberta de muitas coisas que aconteceram. Assistam os vídeos da Ana falando da Voo de Cinto. Ela que falou que não era tão comunicadora, arrasa nos vídeos lá, tá? Porque eu sempre dou uma espiada antes de falar com o participante. E as dicas são ótimas, né? São ótimas, maravilhoso o Instagram dela. E comprem cintos, gente. Comprem porque cintos. Depois vai lá nos stories e veio antes e depois. Sem cinto e com Vira cinto. um vício, já vou avisar, porque vira um vício. Ai, meninas. Bom, então voltando aí para essa questão do network, porque assim, gente, eu não gosto de vender que é algo muito prático, fácil, não, vai lá, sai da CLT e arrasa. Porque eu vivi esse processo e não é fácil. E aí a gente chega no network. Qual foi o momento, a virada de chave para vocês? Poxa, isso aqui é importante. Posso começar? Ó, eu até uns 2 anos, eu não sabia o que eram grupos de network, tá? Eu estava numa festa, e aí, naquela saída do banheiro, no corredor, uma convidada da festa falou, olha, eu faço parte de um grupo e sempre que eu tô lá eu lembro de você, porque você é muito empreendedora, criativa, ativa. Você aceita meu convite de ir para uma reunião desse grupo? Eu falei, lógico, vou adorar. A festa era no domingo, a reunião era na terça-feira. E aí estava eu lá terça-feira, cheguei cedo, né? Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, gente... Que universo é esse? Onde que eu estou? Que bolha era essa que eu vivia, que eu não conhecia isso aqui?
E aí eu me apaixonei. Aí eu estou lá conversando. Aliás, eu não estava conversando, eu estava observando. Me chega essa pessoa. Linda, maravilhosa. E começa a conversar comigo. Eu falei, oi? E aí a gente começou a conversar. E aí ela me fez a seguinte pergunta. Você frequenta grupos de networking? Eu nunca vi isso na minha que vida. É networking? É a primeira vez. Ela, nossa, eu frequento pelo menos uns 5. Eu, jura? Tipo assim, existem 5 nessa cidade? Muito bom. Acabou de conhecer esse primeiro. Inclusive, eu tenho uma liderança, eu sou líder de um. Você quer? Eu falei, lógico. Porque aí eu já tava daquele assim, né? Naquele êxtase, naquele lugar. Lu. E a reunião era no sábado. Então, de domingo para terça para sábado, minha vida mudou. Que isso? E aí eu fui convidada dela, fui conhecer o grupo que ela estava liderando e nunca mais saí. Nunca mais deixei de ir. Faltei uma só porque eu estava viajando. Nunca mais deixei de ir. E aí a coisa foi desenrolando, foi desenrolando. E aí um belo dia, a Ana Paula manda uma mensagem lá no grupo: gente, eu tô querendo tomar um café. E alguém está disponível para esse café? Eu estou aqui no lugar tal. E eu estava do lado. Eu falei, eu tô disponível, tô aqui do seu lado. Nossa, olha a oportunidade. Olha. E aí a gente foi, tomou esse café, a gente ficou a tarde inteira lá tomando café, até a noite. Não tinha estreitado laço ainda. Não, nada. Era uma coisa amistosa, de, né? Ela é líder, eu tô lá, e, enfim, tô participando, mas uma coisa amistosa. De líder e liderada. De líder e membra, só. E aí, nesse dia, a nossa chave virou, a gente viu que a gente tinha muitas coisas em comum. Pra explorar muitas também. coisas em comum. Incrível. E aí, desde esse dia, ela me chamou para poder ajudar na liderança e tal, e concluindo, estamos aqui. Uau. Mas o que eu quero dizer é, eu nem lembro mais do meu antes. Eu só lembro do depois. Fez muita diferença. Como foi uma virada mesmo, né? Fez muita diferença. Então, assim, eu realmente nem lembro mais do meu dia a dia antes de estar presente, antes de incluir o network na minha vida. É exatamente assim que eu me sentia, Lu, numa bolha. Era assim que eu me senti. Gente, como que eu não conhecia isso? Como que eu não sabia Onde eu disso? estava? Onde eu estava, né? E eu comecei também estando na CLT, a Alice tocou nesse assunto aqui, que começou empreender estando na CLT, que é o meu caso também. De todas Gente, eu acho que é de todas nós, né? Eu nunca mais, não tem como viver sem nos alimentar, ampliar esse repertório nosso, né? Hoje eu sou meio até que viciada. Depois que a gente vê, a gente não consegue desver. Não consegue desver, não consegue Não, Depois desver. que a gente eu é até picada anotei. por esse bichinho, a gente não consegue mais ficar fora. Não. Verdade. E eu até anotei uma palavra aqui, oportunidade, que você mencionou 2 vezes. Às vezes as pessoas acham que é uma questão meio mística, né? Estar no lugar certo na hora certa. E o plim vai acontecer. Mas você tem que se colocar no lugar certo Eu na hora uso certa. o termo se permitir. Se permitir, ótimo. Eu Nossa. falo assim, vai que dá certo. Se permita, vai que dá certo. O máximo que vai acontecer se der errado é você continuar de onde você estava. Exatamente, para trás você não vai voltar. Então eu sempre uso se permita, porque vai que dá certo. Comigo deu. Exatamente. E meninas, me contem aqui que tipo de oportunidades surgiram aí. Cita algumas, porque são várias. Eu estou aqui coçando para contar várias minhas já. Mas que tipo Você é uma oportunidade. Com certeza. A gente já falou isso no Prós Já. algumas vezes. A Dani, a gente conheceu a Dani pelo trabalho que ela faz no LinkedIn. E aí trouxemos ela para o Prós, fizemos o convite. Então ela já esteve na cadeira que vocês estão hoje sendo Sim, entrevistada. já fui entrevistada. E aí, gente. através desse networking, né? Ela está aqui Sim. hoje como apresentadora do Prós. Exatamente, olha para você ver. E aí eu queria saber de vocês quais foram essas oportunidades que surgiram, né, a partir desse network. Eu acho que o maior deles foi a gente ter se conhecido, esse exemplo que a Lu citou, assim, foi incrível. E aí, quando a gente, né, vocês estão falando de oportunidade, eu gosto muito de falar que oportunidades se criam. Cria. A gente cria a oportunidade. Não adianta estar em casa e achar que a oportunidade vai bater lá na porta, porque não vai. Então, a gente tem que ter essa intenção para ter essa oportunidade, né? E com a Luciana foi uma coisa assim, né? Vamos tomar um café e, de repente, chega para conversar. Não, eu tenho um filho. Não, eu também tenho filho. Não, mas eu tenho tal idade. Eu também tenho.
Não, e ela estava indo viajar para onde? Para Las Vegas. E eu recém tinha chegado de Nova York. Sozinha, né, gente? Sozinhas. Sozinhas? E aí que eu disse, legal. gente, mas espera aí só um pouquinho, nós estamos com muita coisa aqui. Essas Uma história duas, de hein? vida, de paz, a mesma coisa também, referências, assim. Aí eu, gente, então essa foi uma grande oportunidade, assim, né, para citar. Mas eu também, ser líder de um grupo de networking, foi através do networking, foi um treinamento, num curso, numa imersão, que eu conheci uma pessoa que me trouxe a oportunidade de ser líder de um grupo de networking. Então, assim, foi de caso pensado, não. Eu me tornei líder. Eu era membra, assim como a Lu. E um dia a líder saiu e disse, precisamos de alguém. E vieram falar comigo. Eu disse, gente, vocês estão doidas. Trabalhei 13 anos numa empresa levando pau, de que eu era péssima de comunicação, de que eu não sabia trabalhar em equipe. E vocês querem que eu lidere mulheres? Eu mal fazia meu pitch ali, não sabia nem me expressar, achava que não sabia. E aí, não, mas você tem perfil e tal, não sei o quê, começaram a conversar, eu disse, quer saber? Vou pensar. E aí fica aquela coisa, né? E eu disse, vou encarar, eu preciso me desafiar, né? Eu gosto de desafio. Essa é a palavra. E aí, quando eu virei essa chave, e aí tem uma coisa, eu não virei essa chave e fiquei acomodada. Eu fui procurar curso de comunicação. Nossa. Eu fui seguir mentoras de mulheres. Entrei para esse mundo porque eu precisava dar o meu melhor. Né? Então, foi uma grande oportunidade eu ter o networking para chegar à liderança e chegar onde eu estou hoje. Né? É um dos... Exatamente, não é no plim-plim, como diz a Alice. Você está falando aí, Ana, eu estou até arrepiando. Porque eu sou a pessoa, gente, que tinha medo de apresentar trabalho na faculdade. Eu também. Sério, Ana, Você ficava segurando o cartaz. Gente, eu era que segurava o cartaz. Gente, eu passava... passava... um papel importante, você tinha que segurar na altura certa, né? Exatamente, eu era que segurava o cartaz. E aí você falando tá me arrepiando, que é exatamente esse caminho que a gente precisa fazer, né? Para quem está nos assistindo aí. Então não é simplesmente estar numa roda de network e a preparação para isso, né? E aí fui quebrando esse medo como? Fazendo. Fui fazer palestra, fui fazer evento, fui participar das coisas, aprofundando em cursos de oratória, enfim, e foi exatamente essa busca. Mas vamos lá. E falando de networking feminino especificamente, né? Não sei se vocês já estiveram em grupos de networking misto, por exemplo. Ana Paula, sim. Mas eu vou falar disso. Então, tá. Mas, assim, o que vocês enxergam que é diferente dentro do networking feminino? E se tem desafios diferentes? Assim, as maiores diferenças. Se vocês acham que o network feminino tem mais barreiras a serem quebradas, o que vocês enxergam aí de diferença mesmo nesse mundo? Deixa eu começar. Eu só tenho experiência com grupos femininos. Mas a minha experiência de vida, eu sempre trabalhei no mercado masculino. Porque eu vim da indústria automobilística, depois eu fui para a construção civil. Então, era um universo de homens, né? E aí a gente vê como que as coisas, a toada é diferente. O que eu posso dizer? Que as mulheres, elas ainda se sentem mais travadas no quesito. Vou falar de trabalho, vou falar de dinheiro, vou falar de negócios, vou falar de investimento. Elas ainda não se sentem... Elas não acham que elas têm esse lugar de fala. Será que seria confiança, né? Talvez. Eu não sei, eu acho que isso é uma crença limitante. limitante, tá? Então, a bandeira que a gente levanta é que mulher gosta de dinheiro e fala de dinheiro, sim. E faz dinheiro. E faz muito dinheiro, né? Então, essa é a bandeira que a gente sempre vai levantar. Então, eu acho que o primeiro entrave é cultural. E aí, Lu, completando a sua fala rapidinho aqui, só para não esquecer, gente. Não sei vocês, mas assim, uma experiência minha, quando a gente só foca no dinheiro, parece que fica mais pesado. Então, não é só o dinheiro pelo dinheiro, né? Não é o dinheiro pelo dinheiro, sabe? É por aí. Exatamente. É isso. E aí, uma das chaves que vira quando você está envolvida nisso é exatamente essa questão. Não é o dinheiro pelo dinheiro. Não. E o dinheiro vem. Automaticamente O ele dinheiro vem. Né? O dinheiro é uma consequência vem. que vem e você nem sente. Começa a ser muito fácil. Sim. Né? Então, eu acredito que as mulheres ainda não, em sua totalidade, não se despertaram para o poder que elas têm quando elas estão inseridas em grupos que têm o mesmo objetivo, em grupos onde o network é genuíno, onde as relações são autênticas e as conexões são verdadeiras.
E aí eu vou usar uma frase que a gente discutiu isso essa semana. A gente não pode criar os muros, nós temos que construir as pontes, sabe? Exatamente. A gente tem que quebrar sempre o preconceito da concorrência. A concorrência é desleal, a concorrência denigre. Isso não existe no nosso grupo. As pessoas não existe. As pessoas que são da mesma área e do mesmo nicho, elas se unem, elas se completam. Então a gente não quer levantar esse muro entre as pessoas. A gente quer construir essa ponte. E na verdade, quando a gente está falando de network, a gente está falando de acesso. Exatamente. Nada além do que acesso. Exatamente. Não é? É muito importante. Vou deixar agora você complementar aí. Vou pegar o gancho do acesso, então. O acesso, quando a gente fala que a gente vai investir num grupo de network, a gente está investindo pelo acesso. A gente não está pagando para tomar um café. Exatamente. Não está pagando o café, o vinho. Não. Para ir num lugar elegante. Lugar tal, não, nós estamos pagando pelo acesso àquele networking, o acesso que aquelas mulheres têm. Uhum. Né? Então, o primeiro grupo de networking, eu tinha 6 meses de empresa. Eu procurei lá no Instagram, grupo de mulheres. E aí, quando veio, apareceu um grupo de networking que era um dos primeiros que tinha aqui em Belo Horizonte. Eu fui, não sabia que existia pitch, não sabia nada. E, gurias, foi no dia do meu aniversário. Foi muito engraçado, porque, assim, aniversário a gente gosta de comemorar com a família e tal, Sim. né? E, na época, eu estava namorando, eu disse assim, não, eu quero ir, porque eu quero ver o que acontece com essas mulheres. E eu fui, assim, com a cara e com a coragem, não conheci ninguém. E eu tímida, né? Ainda era tímida. Aí eu internamente, eu lembro que eu estava no elevador, eu pensei assim, elas não sabem que eu sou tímida. Ninguém me conhece aqui dentro. Eu vou chegar aqui, vou dar o meu melhor de mim. Eu já saí de lá com vários contatos. Gente, mesmo que legal. assim, tremenda. Fazer o pitch, eu nem sabia o que eu ia falar. Tremendo. Mas fiz. A partir daí, eu já fui em Belo Horizonte, região metropolitana, 14 grupos de network. 14. Uau, Sendo nossa. que eu já fui associada de vários e já frequentei esses grupos várias vezes. Então, é uma coisa, é um investimento. A gente fala muito disso, né? Networking é investimento. Depois a gente pode até falar do quanto que isso tem que entrar no nosso orçamento, né? Que a gente já aprendeu sobre isso. A gente já faz isso. Então, semanalmente, eu estou em algum grupo de networking, em algum evento relacionado ao networking. Já fui em grupo misto. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma com um grupo só de mulheres. Eu chego, converso e eu vou sempre com quem eu não conheço, né? Porque eu digo uma coisa para as gurias, quando a gente vai em imersão, em treinamento, ó, o telefone Senta de longe você, da amiga, vai conhecer gente o nova. telefone de vocês eu já tenho, me deixa que eu vou conhecer gente nova. É sempre Vamos encontrar só na hora do almoço, né? A gente estava no Fire agora, a gente se encontrava no final e dizia assim, vamos pelo menos tirar uma foto, porque estava cada uma num lugar. E nós estávamos entre 4, né, mulheres. 5, não? 5, por aí. Então, assim, a gente não encontrava. Então, eu gosto muito disso, sabe? Eu vou nos encontros, mas o masculino eu não consigo me conectar tanto quanto no feminino. Confesso que pode ser uma crença minha ainda, mas eu vejo que o homem ele também não dá muito acesso para a gente. Abertura. Não dá. Sabe? Eles ficam mais na panelinha deles ali e acaba que a gente não consegue introduzir. Já fui várias vezes em grupo misto, mas não é o que eu gosto. E tanto que o C, a gente teve essa... Quando a gente começou, né? Vamos fazer misto? Não. Nós vamos fazer para a mulher que a gente se sente mais à vontade. E as mulheres precisam disso, porque não tem ambientes femininos. O homem, em qualquer lugar, ele está falando de negócio. Ele senta no bar, ele vai falar de negócio. A gente não. A gente tem pudores, a gente tem receio. Então, a gente senta só para falar de menino, de casa, de marido, não é? Né? Mas a gente não tem isso ainda enraizado. Então, nós precisamos criar grupos, né? Momentos para isso. Então, para mim, o networking feminino ele tem mais valor. Eu não sou a pessoa de levantação de bandeira, sabe? Mas eu acho que ainda tem uma questão histórica. Infelizmente, o machismo também impera ainda na nossa sociedade. Então, na primeira temporada, por exemplo, a gente fez uma gravação com as nossas mães. Era até a Nai que estava na bancada ainda. A Dani ainda não tinha vindo como apresentadora. E foi muito emocionante, inclusive, foi uma choradeira danada, mas olhar para elas e ver como elas foram caladas, como elas foram presas, amarradas, sabe? Tolhidas.
E me deixa muito feliz. Eu, por exemplo, sou a primeira empreendedora da família. A minha mãe, ela cresceu cuidando de 3... dá até um nó na garganta, porque a minha mãe cresceu cuidando de 3 filhos, viveu para os filhos e para o marido. Hoje ela não tem uma carreira, ela não tem um emprego, ela não tem o próprio dinheiro. Meu pai é um pai incrível, sempre foi, é um marido incrível, cuida da minha mãe, a questão não é essa. Mas o quanto ela se anulou. E ver esse movimento, inclusive... eu vou arrepiar até o rosto. E ver esse movimento, inclusive, de mulheres apoiando outras mulheres, isso transborda meu coração de tanta alegria. Porque eu, por exemplo, sendo a primeira empreendedora da família, primeiro que eu cresci sendo julgada. Vai trabalhar de CLT que tem segurança, você não vai ficar sem dinheiro, você vai ter uma carreira, sendo empreendedora você não vai ser nada. Porque como é que chama? O concurso público. Porque concurso público, não, mas eu não quero, não é isso, isso não é para mim, isso não é o meu chamado, não dá, sabe? Então, eu enfrentei muitas barreiras e eu nunca tive apoio no sentido de me mostrarem o caminho. Talvez eu estivesse muito mais longe do que eu estou hoje se, por exemplo, eu tivesse conhecido um grupo de networking antes. Porque, assim, de semana passada para cá, por exemplo, eu tive um monte de reuniões lá no CI, com as meninas. Então, com as meninas. E eu já aprendi tanta coisa com elas nessas poucas conversas que nós tivemos de semana passada para cá. Então, imagina se eu tivesse tido acesso a isso antes. Como que encurta a sua caminhada, como que te apoia. E aí, Lu, você até falou, né? As mães encontram para falar de filhos. Gente, é tão difícil ser mãe. É maravilhoso, é lindo. Eu amo a minha filha, assim, com toda a vida que há dentro de mim, eu amo ela. Cada micropartícula do meu ser. Eu acho que é o jeito mais fácil de explicar. Mas é muito difícil ser mãe. É muito difícil ser mãe. E aí você saber que você tem apoio em outras mulheres que entendem essa dificuldade e te apoiam a continuar. Cara, isso é transformador. Eu falo que a palavra é sororidade. A gente precisa ter sororidade. E isso é apoio, dar a mão, é não soltar a mão, é entender, é ter resiliência, é ter empatia com o outro. Então, isso que você está falando é o que a gente prega, é o que a gente vive. E aí, você deu o exemplo da nossa comunidade, né? É legítimo, é autêntico. Você não viu lá forçação de barra nenhuma. Não. Então, o que a gente quer, eu vou usar a sua palavra, é transbordar isso na vida das pessoas. Então, fica aquela coisa, né? Quando você manda o convite para as pessoas vem essa mulher chata mandar esse convite. Mulher é assim, gente. Porque há 2 anos eu era assim. Eu estava nessa cadeira, eu usava esse chapéu da mulher ferida, da mulher que, vem esse povo me encher o saco para mais um evento, quer ganhar dinheiro em cima de mim. É assim que as mulheres pensam. É assim que elas pensam. Sim. Entendeu? Então, você põe lá no grupo da família, gente, estou fazendo um evento assim assado, venha, participe. Não posso, não sei o quê. E por trás vem, né? Vem esse trem de novo. Não posso nem comentar muito sobre isso. Mas é verdade. Meu jurídico não me permite. Eu vivo isso. Entendeu? Tá tudo certo, tá tudo bem. Na hora que aquela pessoa for, ela vai falar assim, eu devia ter vindo antes. Por quê? Como que a Luciana conseguiu? Por que ela tá lá? Por que eu não fui antes? Nossa, cara. Entendeu? Então, é isso que a gente quer quebrar, essa resistência. Gente, vamos nos permitir, de novo essa palavra, vamos nos permitir, que vai ser bom. O poder da ambiência, me veio essa palavra em mente aqui agora. É tudo. Porque é tudo. E a Alice trouxe essa questão também histórica, crença limitante, nos é despejado, até às vezes as mães, né, de uma criação que elas vêm, a gente não é treinado para isso. Não. E aquele ambiente te faz sair dessa caixinha, dessa bolha. Gente, o poder da ambiência, não tem como, não. É tudo. Exatamente.
É tudo. Um ponto importante que eu gosto muito de falar é que nós somos uma comunidade de mulheres. Qual é o nosso diferencial? Nós acolhemos. A líder, a dona de um grupo de network, ela marca um jantar, tu vai lá, janta, levanta e vai embora. Troca cartão. Troca cartão. E, inclusive, nosso é proibido trocar cartão. Me conta sobre isso. Nós não queremos a troca de cartão por si. Eu quero falar sobre isso. Tem que a gente criar conexão. Conexão de verdade. Trocou o cartão. Chega em casa com aquele Tchau, cartão. Quem é essa pessoa desse cartão, gente? Ela nem lembra da cara dela. Inclusive, eu fui em um que tá um bolo lá. Me entregaram um bolo assim, nunca nem abri. Você nem lembra? Eu digo, não me dá cartão, que chega panfletar. Não, a gente não panfleta, gente. Não, gente, e aí network também não é sobre isso, tá? Muitas vezes eu acredito que as pessoas confundem de fato o que é o network. Às vezes você oferecer algo para a pessoa, você está deixando mais marca nela do que você entregar o seu cartão. Mas essa é a chave. Primeiro você dá. Primeiro você dá. Exatamente. E aí, gente, trabalhando com RH, que eu sou consultora de RH, o que eu percebo? As pessoas não têm essa diferenciação de fato o que é o network. Então, elas acham assim, vou fazer network, vou mandar um oi para a Dani. Dani, eu estou desempregada, aí você analisa o meu currículo e me arruma um emprego? Eu estou precisando. É a palavra que eles mais colocam. Isso acontece comigo todos os dias. Eu educadamente respondo e tal, mas eu fico pensando sobre aquilo assim, poxa, essa pessoa poderia ter se vendido de outra forma. Dani, eu sou muito boa nisso. Olha o que eu fiz e deu certo. Você já pensou em experimentar isso aqui? É diferente. Então, assim, eu vou parar tudo ali que eu estou fazendo, porque, gente, todo dia eu recebo essas solicitações de todos os canais. Então, eu vou parar para dar uma atenção para todo mundo que me aborda dessa forma, é muito complicado. Então, muitas vezes, eu acho que as pessoas não têm noção dessa troca, que o network é uma poupancinha. Você vai... network é uma poupança, então não é uma coisa... É uma plantinha que você tem que ir ali cultivando. Tá. E o que você está dando para o outro também, né? Exatamente. É bem por aí. Deixa eu falar duas coisas. Uma delas, vamos falar de números, né? Porque a gente tem que falar sobre resultados. Sim. A diferença de um grupo. Então, o nosso grupo ele tem hoje 50 dias. Hoje, 50 dias, são 160 mulheres. E nesses 50 dias, nós fechamos mais de 60 mil em negócios fechados só dentro da comunidade. Uau. É um valor extremamente alto. Esse é o nosso diferencial. A gente incentiva essas mulheres a fecharem negócios lá dentro. Então, vai dar um presente, vai comprar alguma coisa para alguém, o negócio fechado lá dentro. Então, esse é o diferencial que eu acho que falta também essa mulher se ajudar. Por que eu vou lá comprar, por exemplo, aqui um presente, um creme numa grande marca, se eu tenho uma das nossas participantes ali, lá que vende o mesmo produto, com uma qualidade excelente? Então, a gente prestigia muito e incentiva que essas mulheres... façam o mesmo, né? Eu acho que isso é importante. E outro ponto na fala da Dani é sobre o investimento. Networking é investimento. É investimento. Porque é um custo, além do tempo, que a gente já sabe que hoje é o que a gente tem de raridade. O ativo mais caro que a gente tem. É todo um investimento de grana também. A gente não pode deixar... A mulher tem que fazer a unha, ela tem que fazer a sobrancelha, ela tem que fazer a maquiagem, ela tem que comprar roupa, ela tem que colocar gasolina no carro para ir naquele evento. Então, para ir no encontro de network mensal, não é só ir lá pagar um jantar ou um café. Não. Tem que pagar babá, porque eu que sou separada, o que eu faço com meu filho? Agora ele está lá dormindo em casa. Mas se eu vou sair à noite, alguém precisa ficar com ele. Liz, para estar aqui, tem sua filha, tem todo um contexto por trás. Então, a gente tem que colocar tudo isso no papel. Né? Então, a gente fala muito para as gurias dessa coisa do investimento. Se preparem. Né? Coloca dentro do seu orçamento mensal o network, que ele é necessário. Eu vou complementar que não é só a questão do dinheiro também não, tá? Não. Você precisa ter uma agenda para aquilo. Nossa. Não é assim, se der tempo, eu vou. Não é se der tempo, gente. Isso faz parte do seu business. Horário para aquilo. Você tem que ter um dia, uma hora, uma noite, enfim, aquilo ali separado para fazer o network. Sim. Então, não é se dá tempo, hoje eu não vou porque eu estou cansada. Não, aquele encontro, aquela reunião faz parte do seu negócio. Você não pode negligenciar.
Gente, é igual terapia na minha vida, gente. Terapia, network. Exatamente. Tá na minha agenda, gente. Não dá para sair. Não pode ser negligenciado. Não pode. Então, a gente tem que preparar, porque realmente consome bateria social, consome maquiagem, consome dinheiro, consome uma série de coisas, mas tem que fazer parte da nossa agenda. Sim. Nós mesmos temos nosso dia. Sexta-feira é dia que a gente vai fazer network, a gente vai conectar com alguém, a gente vai visitar, a gente vai parar para pensar o negócio. Então, assim, a gente já tem isso fixo. Então, não vem com essa desculpa, essa semana eu estou muito cheio de coisa e não sei o quê. Gente, aquilo é o seu trabalho. Então, vamos parar de ficar contando lorotinha para nós mesmos? Desculpa para não se permitir? Gente, mulher faz o que precisa ser feito. A criança faz o que ela quer, mas a mulher não. Ela faz o que ela precisa. Adulto faz o que precisa ser feito. E eu quero trazer um dado que a Dani falou da vaga. 70% das vagas são preenchidas através do networking. Uau, olha isso aí. Então, assim, gente, mais uma vez, até se você não quer empreender, mas você está aí em busca de uma recolocação, invista em network, porque 70% das vagas hoje são preenchidas através de indicação. E aí eu preciso completar a sua fala, que meu último trabalho CLT, eu fui encontrada nas redes sociais. Nossa, que legal que você posta nas redes, que você fala disso. Tô com essa vaga, aconteceu. Então, assim, é real, gente. Então, vamos parar de mimimi, de ficar contando a história da carochinha e vamos fazer o que tem que ser feito. Não é? Adoro. Deixa uma pessoa para o mundo real. Não tem desculpa, não tem, cara. Não tem. Ó, e eu queria puxar um gancho, porque a Dani falou de redes sociais. Gente, eu sou apaixonada por tecnologia. Eu amo redes sociais. Não é à toa que o Prós está em todas as redes sociais existentes. Gente, eu tenho que correr para acompanhar a lista, que eu não consigo, gente. Todas. Maravilhosa. Mas como vocês enxergam que as redes sociais podem contribuir para esse networking e como usar as redes sociais, a Lu vai adorar falar disso, né? Para potencializar esse networking. A rede social, vamos lá, vamos voltar um pouquinho atrás, né? Lá quando surgiu o Facebook, Orkut, gente, eu sou da época do Orkut. Eu também, eu amava as comunidades. Messenger, ICQ. Vocês nem sabem o que é ICQ. Eu lembro. Ana Paula lembra, a gente tem essa idade. Mas eu lembro também, ICQ. Então, enfim, isso tudo surgiu para relacionamento, entretenimento. Nenhuma rede social surgiu para se vender. Nada. E ainda hoje é para isso, tá? Boa, Lu. Mas criativos que somos, a gente sempre dá um jeitinho de nos vender ali, né? Sim. Que bom. Que bom que a gente tem esse recurso. Por quê? Porque trouxe uma democratização da mídia. Gente, quem tinha dinheiro para colocar 30 segundos no Fantástico? Nossa. 30 segundos no Jornal Nacional, na novela. Então, assim, era para uma elite mínima. E as redes sociais, graças a Deus, elas trouxeram esse acesso, essa possibilidade de você poder se mostrar sem pagar nada. Né? Então, eu sou realmente uma defensora das redes sociais, mas de que ela, da forma intencional. Nossa, tô com não essa palavra na estar. cabeça. Só postar a xícara que você está tomando café todo dia. Não, gente, vamos... Já que a gente está com aquele espaço, a pessoa parou o tempo dela para nos dar uma atenção, vamos contribuir com o dia da pessoa, né? Vamos falar alguma coisa que vai trazer crescimento, um conteúdo legal. Porque é isso que engaja. Porque eu não acredito naquilo assim, eu vou postar isso aqui, não tem nada a ver com o meu negócio, com o meu nicho, mas está dando engajamento. É a música, a dança do momento. Eu não sou a favor disso. Não é isso que eu levo para as minhas assessoradas. Não tem nenhuma assessorada minha fazendo dancinha. Porque não é isso que conecta. É a essência, é a intenção, é a estratégia. Então, eu sou realmente uma defensora das redes sociais com estratégia, com intenção. Antes de você falar, eu só queria falar uma frase que você já falou, que a Dani também fala muito, sobre tudo comunica. Então, entrando um pouquinho no que você falou das dancinhas e tudo. Gente, não adianta você querer se mostrar o profissional e faz uma bagunça lá nas redes sociais. Então, você aparece de qualquer jeito, sem nenhum profissionalismo, fala besteira. Qual é a imagem que você está passando para quem está te assistindo? Porque a gente acha... Desculpa, a gente acha
que as pessoas não estão vendo, mas elas estão. E são observadores. Eu tenho cliente que me segue, eu tenho potenciais parceiros que me seguem. E aí, que imagem que eu tô passando para esse pessoal? E depois que mostra, não, uma você pode vez ter certeza visto, que né? alguém printou. E já Alguém encaminhou printou, os aviãozinhos ali. Exatamente. Então não tem como desmostrar. O que não quer dizer, completando a fala de todas vocês, que nós precisamos criar um personagem e fugir ali do que somos. Porque quando eu comecei, eu sofri muito com isso. Eu sofri para conseguir achar esse time, para não ficar uma coisa robótica que não conectasse com o meu jeito de ser. Eu sou mais expansível, eu sou do meme, mais engraçada, enfim, cada um tem o seu jeito ali. Lu pode falar até melhor do que isso, porque eu não sou especialista nessa área. Mas eu digo assim, Lu, pela experiência que eu já tive, até fugindo um pouco do assunto, a gente não consegue manter. Não. Não por consegue isso que a gente manter. prega autenticidade. Mas quanto? A maioria das pessoas chegam para mim e falam assim, quantas vezes eu tenho que postar na semana? Gente, não existe isso. Não é sobre a quantidade não de é postagem. Quantidade, a qualidade, é a mensagem. Sabe? Então, não existe isso. Você tem que estar lá com frequência. Se a sua frequência, se você tem a capacidade de fazer uma coisa com qualidade uma vez na semana, então vamos fazer uma vez na semana. 2, 3. Se você é muito técnico, o seu conteúdo é muito técnico, não posta todo dia não, porque vai encher da sua audiência. Exato. Entendeu? Não é todo mundo que está ali para consumir coisas técnicas, então vamos pegar mais leve. Então, assim, personagem não se sustenta. Não sustenta. Isso é uma verdade, a autenticidade ainda é tudo. Porque é muito chato a gente estar aqui e aí a gente sai da porta do estúdio e a pessoa encontrar com a gente ali e ser outra pessoa. Isso é muito frustrante. Mas a questão não é nem ser um personagem, mas é porque você não precisa postar tudo. Não. Tem gente que pesa a mão já é para mostrar? Então eu vou mostrar tudo. A pessoa tá lá no banheiro, tomando banho, faz um stories. Tá no vaso sanitário, faz um stories. Mas então, aí a gente também vai por um outro lado, que é a necessidade da pessoa se autoafirmar. Enfim, não é estratégico isso, né? Mas para um perfil profissional, não é uma coisa interessante, né? Não mesmo. Queima a pessoa ali rapidinho. Na Voltcinto, antes, eu tinha uma estratégia de gravar os vídeos, assim, pegava um final de semana e gravava muitos vídeos. Já ficava com o conteúdo guardado. Eu disse, gente, isso não tá legal. Eu preciso ser mais natural e mostrar a minha roupa do dia. E aí eu comecei a montar o meu look do dia. E aí eu vou para frente da câmera, mostro o look sem cinto e depois eu coloco o cinto para mostrar essa transformação que o meu produto faz. Então ficou muito mais natural. E às vezes eu tô ali segurando uma caneca, porque na hora que eu tô tomando um café, o meu filho tá brincando do lado. Então, assim, é a vida real. E às vezes eu falo, é vida real aqui, tá? O cachorro do vizinho tá latindo, o motor da piscina lá tá bombando, como estava esses dias, mas eu tinha que gravar, eu queria gravar. Vida real, comunicando a sua mensagem. Você está mostrando antes e depois do poderoso cinto. Mas estava dentro da estratégia da minha empresa, não era nada fora. E quem te segue já espera esses stories todos os dias. Todos os dias eu já fica esperando, porque virou a sua marca. Sim. No antes e depois virou a marca mesmo da Voltcinto. Show, meninas. Bom, estamos caminhando para o finalzinho aqui. O bate-papo está muito bom. Gente, acho que renderia aqui. Rápido. Eu acho que renderia aqui uns 3 dias de prosa. Maravilhoso, isso é ótimo. Essa conexão é maravilhosa. Ai, gente, muito bom. Eu queria que vocês falassem para quem está começando a empreender, uma dica aí. Para quem está começando a empreender, meninas, me fale aí. Vou começar então, tá? Uma coisa que eu não soube, porque eu no início eu não tinha... os grupos que eu participava não tinha uma liderança, né? Eram grupos, como eu falo. Então, assim, se eu soubesse que eu deveria ter cuidado de mim antes, eu acho que eu estaria com a Voltcinto, teria tido um processo mais suave. Eu descobri que eu deveria ter esse autocuidado só agora. Então, é uma coisa que é uma sugestão que toda mulher que vem para conversar lá da nossa comunidade, que quer saber, Ana, por onde eu começo, o que eu faço? Eu digo, autocuidado. Cuida de ti. Porque se tu estiver bem, a tua empresa é consequência, ela vai fluir de uma maneira ótima. E quando eu comecei, eu não estava bem, a gente estava no meio de uma pandemia. Né? E a transição de carreira, ela é conturbada internamente, não externa empresa, Ana. Mas é muito complicado tu passar 20 anos dentro do corporativo e
Né? Até pouco tempo, eu ainda tinha os vícios de ter que estar na frente do computador, em tal horário, e ficar lá até tal cumprir hora, para aquele cumprir horário. aquilo. Mas só um pouquinho, eu sou a dona desse negócio aqui, eu não tenho que fazer isso mais. Mas a gente fica com os Fica. vícios, né, do corporativo. Então, assim, autocuidado. E outra coisa que é primordial. 2 coisas. Ler livros. Nossa. É assim, eu digo que eu sou uma devoradora de livros e o meu filho segue o mesmo caminho. Ele lê muito. E, gurias, investir em imersão, treinamento, mentores, é um Sim, investimento alto. sim. Gente, eu digo que é o carro importado que eu não tenho. Ainda, como diz É, a Aninha. ainda. Porque o que a gente já investiu, que a gente está sempre em São Paulo, em outros lugares, fazendo treinamentos, imersões, é o carro que eu não tenho, está lá, em investimento de curso. Mas está muito bem investido. A consequência, daqui a pouco vem, né? Vem. O retorno Isso é vem. fato. É. Fato. Mas então essas são as minhas dicas para quem está começando. Show de bola, gostei muito. Eu vou falar do autodesenvolvimento, porque não tem como você avançar sem você se conhecer e se autodesenvolver. Ninguém vai fazer isso por você. Não vai. Então, é necessário. Vou falar da terapia, que é necessário, porque às vezes a gente não dá conta sozinha, a ajuda de um profissional, ela é necessária. Gente, a gente não precisa ter vergonha disso, sabe? É uma ferramenta poderosa para que você possa aguentar realmente o tranco do empreendedorismo. Então, se permita, sim, a fazer essa terapia, a se autodesenvolver e a buscar mentores. Porque o mentor, ele já percorreu aquele caminho. Ele vai te encurtar a rota. Ele vai te levar para uma rota mais segura. Então, se permita a isso. Então, quando a gente oferece um curso, um workshop, né, uma mentoria, por que não? Por que eu não posso estar ali? Vou me permitir, porque isso vai me encurtar o caminho. Além de fazer o network. Com certeza. Então, eu vou dar essa dica para que as pessoas realmente se permitam a isso. Tá? Muito eu bom, acho que meninas. é fundamental. Muito bom. E me contem aqui como que o pessoal que está nos assistindo aí encontra vocês, falem aí das suas redes sociais, querem deixar uma mensagem final também para o nosso público? Vamos lá. A Ana está na Voo de Cinto, voo mesmo de ir, voo de cinto. E temos também o Conexão, que é CE.Conexão Empreendedora, que é a nossa comunidade exclusivamente de empresárias. Todas as redes no Instagram. A Voo de Cinto está em todas as redes, que nem as gurias aqui. Mas o Conexão, por ter começado há pouco tempo, estamos, por enquanto, no Instagram. Logo nós estaremos em todos. Nós temos uma comunidade no WhatsApp, com mais de 60 mulheres. Então, se alguém quiser fazer parte, pode nos chamar lá no direct. A nossa assistente vai retornar. E agora eu vou passar a palavra para a Lu. Meu Instagram é lucianacastro.mkt. Estou lá no Conexão também, ce.conexão empreendedora. E a gente aguarda todos vocês lá para poder consumir nosso conteúdo, para fazer parte, para fazer a nossa comunidade crescer, né? Evoluir a cada dia. Inclusive, corram, porque dia 21 tem evento. Isso. Exatamente. E hoje vai ser tudo surpresa, né? São experiências. Então, é diferente, ó. Por isso que a gente fala, um diferencial nosso. Nós vamos viver uma experiência. Nós não vamos lá só para conversar. Isso Eu já aí. tô ansiosa, porque não pode ir de salto. Não pode. Ai, meu não Deus. pode usar maquiagem. Não pode ir de aguarde. maquiagem. Muito bom, meninas. Daqui a pouquinho vai estar lá no grupo, hein? Não perca. Pois é. Bom, meninas, quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Vocês que estão aqui também pelo networking, né? Sim, Conheci exatamente. vocês através do grupo de networking feminino. Então, é um prazer ter vocês aqui. Eu acho que a gente trouxe muitos insights poderosos para quem está nos ouvindo e nos vendo, né? Porque tem no YouTube também. E eu espero que você que está em casa, né, tenha ouvido com atenção e agarre as oportunidades que aparecerem para você a partir de hoje, que sigam as meninas, que participem dos grupos, mesmo que não seja o SIC, participem dos grupos de networking e Se permita. se permitam. Uau. Exatamente. Muito obrigada, meninas. Foi incrível. Já estou com a minha cabeça aqui pipocando. Já daqui a pouco eu já estou conferindo a agenda, já pensando no próximo network, ansiosa Dia para o 21. próximo evento também. E agradecer mesmo aí a participação e a troca, né, que a gente teve aqui hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez. Passou rápido.
Né? Muito foi rápido. divertido. Divertiu, valeu a pena. Exato, se divertiu na jornada, Ai, então que tá bom. tudo certo. E nós nos divertimos muito. Ai, Muito que obrigada. bom. Estamos à disposição de Nada. vocês. Muito obrigada. Não, é só o Obrigada. primeiro de muitos, gente. Ai, que bom. Que ótimo. Bom, e a gente também não pode deixar de fazer o nosso pitch de vendas, não é mesmo? Então, tenho muitos recados hoje para vocês. Primeiro, você que sempre sonhou em participar do Prosa, nós temos um novo projeto agora. Quer falar dele, Dan? Pode falar. Então, eu vou falar dele. O Prosa entrevista você. Então, você que sempre quis estar aqui e ser entrevistado por nós, corre nas nossas redes sociais, chama a gente no direct, que alguém da equipe vai responder vocês e vai explicar para vocês sobre esse projeto, tá? Nos sigam, compartilhem. Como eu disse, né? Vocês já sabem, estamos em todas as redes sociais. Então, você pode escutar a gente no Spotify, nos ver aqui no YouTube, nosso Instagram, LinkedIn, enfim, estamos em todas as redes. O contato das meninas e os nossos contatos estão aqui embaixo. E, além disso, vocês sabem, né, que nós temos uma empresa, tanto eu quanto o Dani. Então, se você precisa de consultoria em gestão de processos, pessoas, tecnologia, Dani, especialista em RH. Fala de você, Dani, porque senão daqui a pouco eu gosto de falar. Ai, gente, eu adoro. Como eu sempre falo, gente, aqui nós temos processos, pessoas, planejamento, tudo que vocês precisam aí para a empresa de vocês. Seja pessoa física, seja jurídica, não importa, gente. Também trabalho com desenvolvimento de carreira, então você, candidato, está perdido na carreira, não sabe por onde começar, está precisando de um up, pode me chamar aí também. É isso, então nos sigam nas nossas redes aí. Nos vemos toda segunda às 19 horas. Um beijo e até lá. Até lá.